Olá, tudo bem? Quem conversa com você, professora Júnia Andrade. Bom, essa prova foi feita para o TJ de Alagoas, não é? Exatamente a prova do técnico judiciário. Ela traz uma boa medida daquilo que a FGV costumeiramente mais cobra em suas provas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver algumas questões aqui, não são todas não, mas vou resolver aquelas que mais têm caído em prova e que as pessoas têm muita dificuldade. Gente, vocês vão ver como é importante fazer prova. A gente precisa fazer prova. Você não está vendo a minha imagem, mas está ouvindo o meu áudio. Eu tenho certeza que você vai gostar das dicas que eu vou te dar. Olha só, como é que eu vou resolver rapidinho com você para te mostrar que a questão é toda técnica, tá? Você tem aqui uma prova da FGV, que naturalmente, olha o tamanho desta prova que foi aplicada para o TJ Alagoas de 2018. Essa prova tem 30 questões de língua portuguesa. E o português da FGV não é um português gramatical tão somente, é um português que se apropria mais de uma questão lógica. Bom, eu vou falar primeiro sobre a questão número 1. Questão número 1 pergunta sobre o título dado ao texto. Preste atenção para você não errar essa dica, tá? Quando você estiver diante de um texto, gente, eu vou usar esse espaço aqui mesmo. Um texto dissertativo ele é composto de 3 partes. Vamos lá. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ao de sempre. Para você entender. O que tem na introdução? Tese. O que é tese? Tese é a primeira opinião do autor do texto. Tá bom? Tese, primeira opinião do autor do texto. É o assunto central, o objetivo central do texto está na sua introdução. Ou seja, é a tese. Veja bem, não é tudo que aparece no início que é tese, tá bom? Às vezes você começa com outro assunto, outro tipo de questão. Por exemplo, trazendo opiniões de terceiros. Isso ainda não é a introdução do texto. O texto é introduzido a partir do momento que o autor opina. Isso é importante, hein, gente? No desenvolvimento, você vai encontrar as estratégias de defesa desta opinião. Porque alguém que escreveu isso aqui precisa comprovar, no meio do texto, o que quis dizer acima. E na conclusão, você vai encontrar uma síntese das ideias centrais do texto. Como você tende a encontrar uma síntese das ideias centrais no texto na conclusão, o que vai acontecer aqui? Essas duas partes são resumidas aqui. Concorda? Você concorda que aqui, bem ou mal, a gente vai ter uma recuperação da tese de algum modo, mesmo que sejam outras palavras? Sim, aqui eu terei uma ratificação da tese. Ok? Guardou esse esqueminha? Isso aqui é muito importante para interpretar texto na FGV, não pode esquecer. Bom, nem todo texto tem título, mas e quando o texto tem título, Júnior? Então vamos lá. O que é o título? Título é para convidar o leitor para ler o texto? Não. Título traz uma síntese da tese. O título tem ligação, gente, direta com a tese. Mesmo que, veja só, mesmo que o título seja metafórico, igual esse aqui, Ressentimento e Covardia, a ligação tá com essa tese. Guardou? Show! Então vamos ler o que a gente tem aqui, Tenho comentado aqui na Folha, em diversas crônicas, os usos da internet que se ressente ainda da falta de uma legislação específica e que coíba não somente os usos, mas os abusos deste importante e eficaz veículo de informação. Gente, qual é a cereja do bolo? Qual que é o assunto do cara? Os usos da internet, não é isso? E veja que o autor diz assim, que a internet que ainda se ressente de uma legislação que coíba os abusos, né, que estão sendo feitos aí neste veículo de informação. Cara, aqui já não é a opinião do autor? Tenho comentado sobre isso, assim, sabe? O vínculo do título tá aqui. Vamos ver? Olha só. Quando a gente aprende técnicas de interpretação, fica tudo em casa. O título dado ao texto. Ressentimento e covardia se refere a quê? Vamos lá. Eu vou começar da letra E. Aos usuários que lutam pela autêntica liberdade de expressão? Não, veja que não falou disso no início. Todos aqueles que utilizam a internet cientes da sua impunidade? Todos? Não, ele está comentando sobre usos e abusos de usuários na internet. Então não são todos aqueles que utilizam a internet, tá? Porque tem gente que utiliza a internet para bem. Respectivamente aos usuários e autores de matérias na internet? Não são todos. Veja que a letra D quase espelha a letra C. Aos sentimentos experimentados pelos que se sentem prejudicados? Não, ele está comentando sobre os usos e abusos. Motivação de participação de alguns usuários na internet, aqueles que usam e abusam. Fechou?
Bom, agora eu vou lá à questão 11, para você ver o vínculo dessa questão. Cadê? Passei demais. Com esta questão 11, ainda é estrutura textual. A crítica central do texto de Carlos Heitor Coni se dirige, vamos lá, ao excesso de plágio? Não, gente, cuidado, que isso aqui é apenas um dos assuntos dele, tá? A falta de legislação específica na internet. Onde é que tá isso? Ó, ele tem comentado sobre o que mesmo? Olha aqui, tem nem como errar depois que aprende. Tem um comentário aqui na Folha em diversas crônicas, os usos da internet que se ressente ainda da falta de uma legislação específica. Fechou, pronto. É aquela ideia que você vai vencer o gabarito sem muito sofrimento. Júnior, você vai fazer de interpretação hoje? Não, gente, eu sei que vocês gostam muito da minha aula de interpretação, mas eu quero comentar, como eu disse, algumas questões que são muito cobradas na FGV. Essa questão 4, por exemplo. Essa questão 4 cai direto na FGV e muita gente não sabe resolver. É posição de adjetivo. Então, vou explicar por alto uma questão. Tudo no português tem uma ordem. Então, você tem o substantivo, que representa a substância, não é? E nós temos os chamados termos satelitários, termos que orbitam em torno dos substantivos. Então, aqui nós temos o artigo, né? O numeral, tá bom? E o pronome. Eles orbitam, geralmente, orbitam à esquerda do substantivo. À direita orbita apenas o adjetivo. É isso aqui. Esta é a posição natural da chamada concordância nominal, tá bom? Tanto que você fala, por exemplo, a prova difícil. Difícil. Artigo, substantivo, adjetivo. Esta prova difícil. Esta, pronome, substantivo, adjetivo, tá bom? Então, veja que esta é a posição natural da classificação morfológica, quando você organiza morfossintaticamente essa construção que nós temos. Bom, vamos lá. Vamos pensar no adjetivo. Ele fica melhor à direita do substantivo. Essa aqui é a casinha dele. Isso quer dizer que quando ele muda de posição, o que a morfossintaxe nos diz? Ora, quando alguma palavra precisa mudar de posição, ela pode mudar sua classificação e pode mudar seu aspecto semântico, quer dizer, seu sentido. Então é natural que quando o adjetivo migre de posição, que ele migre de sentido. Então, gente, vou perguntar para vocês. Todo adjetivo que mude de posição altera sentido? Sempre, sempre. Júnior, então essa questão é para ser anulada. Porque ela está me perguntando, né? Por exemplo, aqui está assim, tem um comentário aqui na Folha em diversas crônicas, ou seja, em crônicas diversas. Ela falou o seguinte, que esse segmento destacado mostra um vocábulo que, se trocar de posição, traz mudança de sentido, de classe gramatical. Onde é que eu vou encontrar a mesma situação, professora, em que em que o adjetivo vai mudar de classe gramatical, né? Veja que aqui ele está antes do nome, não é? Aqui ele nem fica como adjetivo, ele fica como pronome indefinido, tá? Vou explicar daqui a pouco. Como é que eu vou encontrar uma situação parecida com essa, em que ele vai trocar de classe gramatical e vai mudar de sentido? Bom, como eu disse, todo adjetivo que muda de posição, ele traz uma mudança de sentido. Nem que seja uma mudança leve. O que a FGV quer de você é aquele que mais muda o sentido, certo? Entre todos. E o pior ainda, aquele que muda de classe gramatical, gente. Por quê? Se você fala crônicas diversas, o que você tem aqui? Isso aqui é adjetivo, nesta posição. Você viu comigo a posição. Quando você antecipa, igual está aqui, isso aqui vira pronome indefinido. Lembra que o pronome fica à esquerda, né? Por exemplo, se você mudar pobre homem, homem pobre, muda o sentido? Muda. Mas muda a classe? Não, tá? Pobre homem, homem pobre, pobre continua sendo adjetivo, tá bom? Grande sujeito, sujeito grande, grande continua, grande nunca vai ser pronome. Esse aqui, ó, pronome indefinido, diversas, algumas, várias, né? Bom livro, livro bom, né? Muda o sentido e não muda a classe, porque bom livro, bom vai continuar sendo adjetivo. Variado cardápio, cardápio variado, né? Aqui, se você observar bem, continua na posição de adjetivo,
tá? Se fosse vários, né? Se fosse vários, aí você teria essa posição de pronome indefinido. Bom, você vai ver que é a letra B. Por que acontece isso com a letra B? Porque quando você fala barbeiro turco, o turco vira adjetivo pátrio de barbeiro. Mas se você colocar o turco barbeiro, olha o que vai acontecer. Turco vira substantivo. Sim, porque os adjetivos pátrios, ora se comportam como substantivo, ora se comportam como adjetivos. É a mesma coisa você falar assim, jovem brasileiro. Jovem brasileiro. Aqui brasileiro é adjetivo. Mas se você falar um brasileiro jovem, quem vira adjetivo agora é jovem. Brasileiro vira substantivo, tá bom? Mas de olho nisso, porque isso sempre cai em prova. Depois nós temos, né? Eu também separei para vocês, além dessa questão número 4, separei a questão número 6, cai direto, gente. Direto, nós temos nove classificações e funções, 9 classificações do que? Na conhecida morfossintaxe do que 9. Se você observar, quando eu troco o que por o qual ou a qual, eu tenho o pronome relativo. Tá? Porém, quando o que pode ser substituído por isto, ó, atenção, eu tenho conjunção integrante. Apesar de eu ter 9 classificações, essas 2 dicas são fundamentais para você resolver a questão. Com elas já basta. Veja aqui, tem um comentário aqui na Folha de Diversas Crônicas, os usos da internet. Olha só, os usos da internet. A qual se ressente ainda de uma falta de legislação. A qual se ressente. Tá vendo? Concordando com a internet. De uma legislação específica, a qual coíba, legislação específica, a qual coíba, tá vendo? Então, ambos são da mesma classe gramatical. Sempre exercem a mesma função sintática por serem da mesma classe gramatical? Não. Você vai ver que se eu colocar internet aqui no lugar do que, vai ficar o quê? Internet se ressente. Legislação, coíba. Tá vendo? Vai ficar como sujeito, internet se ressente, legislação, coíba. Aqui a minha dica tá sendo rapidinho, tá, gente? Então não dá para detalhar muito, mas é só para você saber que é só você fazer a troca. Veja, trocou por qual a qual, você já cai em quê? Cai na mesma classe gramatical. O que já seria importante, não é? Para você matar a questão. Porque mesmo que desse na letra A pronome relativo, mas o antecedente não é o mesmo, tá? Bastaria aqui, você mataria a questão. Não precisa sem saber a função sintática, não. Mataria a questão. Júnior, e quando eu troco o que por isto? Quando acontece isso aqui, ó. Convém que façamos provas. Quer dizer, convém isto. Convém, troca a oração inteira. Convém isto. Isto convém. Quando você troca a partir do que a oração inteira, este que é conjunção subordinativa, né? Subordinativa integrante. Tá claro? Conjunção subordinativa integrante. Cai direto. Pode estudar, porque cai sim. Né? Então vamos agora para a questão de número 9, que é uma questão que muita gente não sabe resolver. Né? Questão de coerência. A gente nem sabe por onde está passando isso aqui. Gente, o que é coerência? Combinação. Pensa que você vai vestir uma roupa, não sei desenhar, mas vamos lá. Coloca uma camisa, e que a sua camisa tende a combinar com a sua calça. Né? Você colocou uma roupinha aqui, uma camisinha, né, de listas, a sua calça você não vai colocar de flores, senão vai dar uma incoerência tremenda, porque o desenho não acompanha e tal. Então você precisa ter um neutro que combine com isso aqui, ou a continuidade disso. Então a coerência é a combinação. Como é que a gente lê a coerência? Pelos elementos de combinação. Eu vou exatamente para a questão que tem problema de coerência para te mostrar o problema de combinação que ela tem. É essa daqui. Nitidamente essa daqui. Um jornal e revista é processado se publicar sem autorização do autor um texto qualquer. Gente, se ela publica... Olha só, jornal e revista vive de quê? De texto. Ele é processado se publicar sem autorização do autor um texto qualquer? Não poderia ter esse qualquer aqui. Porque aqui o cara quis dizer o seguinte, que ele é processado se ele publicar um texto de autoria diversa, não é? Um texto, ó, teria que qualificar esse texto, um texto alheio, sem autorização do autor. Que aí o texto alheio é daquele autor de fora, do autor que não é do jornal.
Agora, se você for um texto qualquer, todos os textos, então eu teria que processar todos os textos que existem nos jornais. Entendeu onde é que está o problema? É neste qualquer. Você tipifica e depois generaliza. Então, gente, o problema da coerência, guarde isso daí, ela tem uma especificação e ela é seguida de generalização. Se você notar que essas duas coisas estão no mesmo local, né, nós temos incoerência, tá bom? Aí é um problema de coerência. Porque se você especificou, você não pode generalizar, tá? Ok? Então, cuidado com isso. A grande sacada da coerência na FGV é isso daí. Bom, falei da 11, deixa-me ver outra questão que eu separei para vocês aqui, além desta. Separei questão de número 12, função sintática diferente das demais. Aqui só comentando rapidinho, na parte de sintaxe, eu vou dar uma dica para vocês. Estudem bastante a diferença entre esses três elementos, sujeito, objeto direto e predicativo. É muito cobrado, tá? Porque eles passam muito perto uns dos outros. Por exemplo, em todas essas opções aqui, você vai ter objeto direto, ou seja, sempre complementação do verbo. Ó. Tenho comentado os usos da internet, apesar dessa vírgula estar errada, tá? Tenho comentado o que? Os usos da internet. Que coíba o que? Os usos da internet. A maioria dos abusos seriam o quê? Não, esse é verbo que representa estado. Quando um verbo representa estado, você tem predicativo, tá? Tem predicativo. Né? Que pune o quê? Ó, como digo, repetidas vezes, a comunicação virtual está, ou seja, como digo, a comunicação virtual está em sua pré-história. Então aqui, como ele diz isto aqui. Veja que aqui, todas as situações que você tem, né, você vai ter verbos que representam ação. O dessa aqui tá lá no próprio texto, tá, gente? Agora, desse aqui seriam crimes já especificados em lei, né? Então, cuidado com isso aqui é verbo de estado, esse aqui é o problema. Esse aqui você tem que voltar ao texto para localizar o verbo dele, que a F foi muito espertinha. Ela não trouxe o verbo para cá para ver se você erraria isso aqui, tá certo? Isso acontece. E aí, vamos mais aqui para a gente poder fechar as nossas dicas, né? Que eu vou deixar para vocês mais alguma coisinha. Eu separei também. Questão 16, figuras de linguagem. Aqui deu metáfora, eu vou explicar a vocês. Quando estiverem estudando figuras de linguagem, as mais importantes para FGV, primeiro, a metáfora que mais é cobrada. Depois vem a metonímia e depois a hipérbole. Essas são as mais cobradas na prova da FGV. Então, portanto, faça um filtro, estude. O que é metáfora? É quando você nomeia, por meio de figura, uma situação. Se você diz, por exemplo, minha sogra é uma cobra, então você já diz que ela é uma cobra, você já nomeia, tá certo? E aí você associa aquela ideia de ser venenosa, entendeu? Ó, a comunicação virtual está em sua pré-história, você já associa por meio de uma figura, é uma associação direta, uma situação de que a comunicação virtual não avançou, é isso que você quer dizer com uma expressão só, tá? Então, não deixe de estudar essas três figuras. E, por fim, essa questão de coesão sempre cai no texto. Oh, gente, sempre a mesma questão, sempre essa resposta aqui. Quais são os elementos que fazem coesão? Os pronomes, os substantivos, né? Elementos substantivados, tá certo? Os substantivos, o artigo faz coesão ou pronome, pronome demonstrativo. Esse A pode ser pronome, artigo e tal, tudo faz coesão. Mas advérbio não faz coesão não, hein? Advérbio é um nexo de organização textual, mas ele não estabelece coesão. Porque advérbio dita lugar, ideia de tempo, né? O que é coesão, Júnior? É quando você tem um elemento X que se liga a um elemento anterior, um elemento X', tá? O pronome, sim, porque o pronome vai buscar outro nome. Substantivo busca outro substantivo, nome, tá? Então, cuidado. Agora, gente, é sempre advérbio. Advérbio não faz coesão, a resposta é sempre advérbio, tá certo? E essa questão 18 também deixei para vocês, a questão 18. Gente, que, ó, o próprio autor classifica em seu gênero textual denominado crônica. Gente, crônica vem de cronos. Cronos, em grego, quer dizer tempo. Crônica é um texto que fala sobre o seu tempo. Crônica é um texto que fala sobre o seu tempo. Nesse sentido, é um comentário de fatos do momento. Por isso que é impossível ler uma crônica de Machado de Assis em relação ao século XIX, porque é muito difícil a gente entender as coisas do tempo dele. Né? Diferente dos contos. Os contos são atemporais, mas
As crônicas são do próprio tempo dele, ok? E por fim, galera, eu vou pegar uma última aqui, que é a 28, que é a interpretação de uma charge. Gente, que é texto do mesmo jeito. Olha o que está acontecendo aqui. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Ó, menino, não é verdade, tá vendo? Bom, vamos lá. Aqui tem um computador, né, tem os pais e o garoto. A crítica feita à internet em relação a quê? Será que é abandono dos estudos regulares, porque ele fala de forma incorreta? Não, não é. Sabe por que não é? O que é mais importante no texto? A sua informação primária, ou seja, a sua tese. Os pais estão reclamando do tempo que ele passa na internet. Portanto, aqui a letra A é uma dependência tecnológica excessiva. Essa frase do menino só confirma, ela funciona como estratégia argumentativa de confirmação da tese, tá? Agora, isso aqui não, exercício físico nem é falado, risco de contato, isso não é falado, tá, gente? Isso aqui é a mensagem que fica, nós chamamos de pressuposto, perdão, pressuposto nós chamamos de subentendido, isso aqui não, tá bom? Abandono dos estudos, é tudo subentendido, falta de contato com os membros da família, subentendido. Agora, essa aqui está expressa na primeira frase, por isso que é a resposta, tá? Bom, espero que você tenha gostado, né? Se a gente está aí com os cursos no Revisão com Cursos, tá certo? Que você vai achar os nossos cursos, principalmente para a FGV, cursos aí de provas comentadas, mais de 12 provas comentadas, um mapa de como a FGV trabalha os seus conteúdos, e depois, ó, provas da FGV na veia, tá certo? Beijo grande, boa temporada de estudo para você.